Na noite de núpcias, ela sussurrou: "Vai devagar, está doendo." Ele parou, olhou nos olhos dela e fez uma promessa que mudaria tudo. Ninguém esperava o que viria depois daquela noite. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o final vai tocar seu coração. A noite mineira se derramava sobre Tiradentes como tinta escura, e no quarto principal da fazenda colonial, as cortinas de linho cor de marfim se fecharam com um sussurro que parecia selar um destino. Helena sentiu que o corpete do vestido de noiva a sufocava tanto quanto a decisão que havia tomado 3 semanas atrás na fazenda de café da sua família em São Lourenço, quando o advogado explicou que apenas um casamento vantajoso salvaria décadas de trabalho sob o sol implacável das montanhas mineiras. "Vai devagar, está doendo", sussurrou com a voz embargada, as mãos tremendo sobre os lençóis de algodão egípcio que cheiravam a lavanda e a uma vida que não era sua. Rafael parou. Não era o que ela esperava. Os olhos dele, cor de mel escuro sob a luz tênue das velas aromáticas, que perfumavam o ar com essência de jasmim, a estudaram com uma intensidade que a fez sentir exposta. Mas então, com uma delicadeza que contrastava com sua reputação de empresário implacável do setor imobiliário, tomou suas mãos trêmulas entre as suas, grandes e calorosas. "Vou cuidar de você esta noite, e todos os dias que virão", prometeu com voz grave, rouca de algo que Helena não soube interpretar. "Você não é um objeto, você é minha esposa." Lá fora, a chuva começou a bater nas janelas coloniais com persistência rítmica, como se o céu chorasse por todos os sonhos que Helena havia deixado para trás. O perfume de jasmim invadia o ambiente, misturando-se com o aroma dos gerânios do jardim, e Helena fechou os olhos, sentindo que algo no seu peito se partia. Não era dor física o que a atravessava como uma lança, mas o reconhecimento de que havia vendido sua alma por segurança havia traído os sonhos da menina, que corria descalça entre os pés de café enquanto recitava Drummond. Nesse instante preciso, enquanto os sinos da igreja de Santo Antônio davam meia-noite ao longe e o vento arrastava o aroma de jasmins pelos corredores da casa senhorial, começou uma história que transformaria ambos de maneiras impossíveis de antecipar, porque às vezes o amor não chega como um raio que ilumina o céu, mas como a chuva persistente que lentamente transforma a terra árida em jardim fértil. Os primeiros 3 meses transcorreram como uma peça de teatro, onde ambos os atores conheciam seus papéis, mas esqueciam as falas. Helena acordava todas as manhãs no quarto que Rafael lhe havia cedido, espaçoso, com vista para o jardim onde as jabuticabeiras cresciam ao lado de roseiras importadas. E se perguntava se era assim que os pássaros se sentiam nas gaiolas da Praça Tiradentes. A fazenda era um labirinto de corredores com piso de tábuas antigas, varandas coloniais, onde rede de crochê balançavam com a brisa, e salas decoradas com móveis de jacarandá que provavelmente valiam mais que toda a produção anual da fazenda de café da família. Cada objeto parecia gritar a distância entre seus mundos: as louças de porcelana francesa, os quadros de pintores brasileiros famosos em molduras douradas, os livros encadernados em couro na biblioteca de cedro. Rafael partia ao amanhecer para seus escritórios no centro histórico de Tiradentes, próximo ao chafariz de São José, envolto em ternos italianos que acentuavam seu porte imponente. Voltava quando o sol já se escondia atrás das montanhas da Serra de São José, cansado, com a testa marcada por linhas de preocupação que Helena aprendeu a reconhecer como sinais de negócios complicados. Jantavam em silêncio na sala de jantar principal, sob o olhar severo dos retratos de seus antepassados, e então cada um se retirava para seu mundo. Mas Helena não era daquelas que murchavam na inação. Durante as manhãs, explorava os jardins projetados por um paisagista de Belo Horizonte, descobrindo cantos secretos, um banco de ferro forjado sob uma mangueira centenária, uma pequena estufa onde cresciam orquídeas nativas, um caminho de pedras que levava a um mirante com vista para as montanhas. Durante as tardes, se refugiava na biblioteca de 3 andares, onde descobriu coleções completas de literatura brasileira: Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade.
Dona Conceição, a empregada mais antiga da casa, uma mulher de 60 anos com mãos calejadas e sorriso caloroso, se tornou sua única companhia real. Enquanto servia o café da manhã de pão de queijo com café coado na hora, compartilhava histórias da família. O Sr. Rafael nem sempre foi assim tão sério, confessou numa manhã, enquanto o aroma do café recém-passado enchia a cozinha de azulejos portugueses. Antes ria mais, mas o primeiro casamento parou, como se tivesse dito demais. O que aconteceu? Helena se inclinou para a frente, curiosa. Ela o deixou. Mariana, uma mulher de São Paulo, sofisticada, linda como uma modelo de revista. Casaram há 12 anos, quando o senhor mal começava seus negócios. 5 anos depois, ele voltou de uma viagem de negócios ao Rio e a casa estava vazia. Nenhum bilhete. Só levou as joias e deixou a aliança em cima da mesa da sala. As palavras ressoaram no peito de Helena como sinos fúnebres. Entendeu, então, a frieza nos olhos de Rafael, a maneira meticulosa como verificava cada detalhe da casa, o controle obsessivo sobre suas rotinas. Não era crueldade, mas proteção. Um homem que construía muros porque sabia o que doía quando desmoronavam. A primeira pequena rachadura nesses muros apareceu numa tarde de final de setembro. Helena estava organizando os livros por ordem cronológica quando um exemplar antigo de Grande Sertão, Vereda, se abriu e caíram várias folhas manuscritas. Era um diário. A letra angular e precisa de Rafael enchia as páginas com confissões dilacerantes. Me sinto prisioneiro das expectativas. Minha família exige um herdeiro, um nome que continue a linhagem. Mas como trazer um filho a este vazio? Aceitei este casamento por dever. Mas toda noite me pergunto se condenei essa jovem à mesma gaiola onde eu habito. Helena fechou o livro com mãos trêmulas. Ele também sofria. Ele também estava preso. Essa revelação a perseguiu durante dias, colorindo cada interação com uma nova perspectiva. Quando Rafael perguntava educadamente sobre seu dia durante o jantar, já não via indiferença, mas esforço. Quando ele mantinha distância física, já não interpretava rejeição, mas medo de causar danos. Nas gaiolas douradas, também enferruja a alma, e às vezes os prisioneiros são os mesmos que forjaram as grades. A mudança chegou disfarçada de jantar de negócios. Rafael havia mencionado casualmente durante o café da manhã que receberiam convidados importantes aquela noite, sócios de um projeto em Belo Horizonte, investidores do Rio de Janeiro, arquitetos de São Paulo. Helena assentiu, esperando permanecer invisível como sempre, mas ele a surpreendeu com um pedido que soou quase vulnerável. Gostaria que estivesse presente, não como decoração, mas como minha esposa. Ela escolheu um vestido azul meia-noite que havia pertencido à sua avó materna, simples mas elegante, e prendeu o cabelo castanho num coque baixo que deixava escapar alguns fios rebeldes. Quando desceu as escadas de madeira nobre, encontrou Rafael no vestíbulo, ajustando os botões de punho de prata. Ele ergueu o olhar e, por um instante, apenas um instante, algo brilhou em seus olhos que fez o coração de Helena disparar. Está linda, disse simplesmente, e estendeu o braço para acompanhá-la até a sala. O jantar transcorreu na sala de jantar grande, sob o lustre de cristal veneziano que projetava arco-íris sobre os convidados. Os homens discutiam projetos imobiliários, planos de expansão, mercados emergentes. Helena escutava em silêncio, como se esperava dela, até que a conversa girou em torno de um casarão histórico no centro de Tiradentes que queriam demolir para construir um hotel moderno. É desperdício de espaço, argumentou um dos sócios, um homem calvo com gravata vermelha. Esses prédios antigos não geram rentabilidade. Perdão por interromper. A voz de Helena surgiu antes que pudesse detê-la, clara e firme no silêncio que se seguiu. Mas esse casarão é um exemplo perfeito de arquitetura colonial do século XVIII. Tem sacadas de ferro trabalhado, pinturas originais no teto e um jardim com chafariz que é patrimônio tombado. Demolir isso não seria apenas um crime cultural, mas também uma perda econômica a longo prazo. O turismo histórico está em alta. Poderiam restaurar e transformar num hotel boutique que preserve a história e seja altamente lucrativo.
O silêncio se estendeu como óleo derramado. Helena sentiu o calor subir pelo pescoço, arrependendo-se imediatamente de ter falado. Mas quando olhou para Rafael, viu algo que nunca tinha visto. Orgulho. Puro e brilhante orgulho em seus olhos cor de mel. Minha esposa tem razão, disse ele, recostando-se na cadeira com um sorriso que transformou seu rosto sério. Aliás, acho que ela deveria ficar responsável pelo projeto de restauração. Os sócios trocaram olhares surpresos, mas um dos arquitetos de São Paulo, um homem mais velho com barba grisalha, assentiu com aprovação. É revigorante ouvir alguém que entende o valor do patrimônio. Onde a senhora estudou arquitetura? Não estudei formalmente, admitiu Helena, sentindo a confiança desvanecer. Só leio muito. A melhor educação, respondeu o arquiteto, com um sorriso caloroso. Os livros ensinam o que as salas de aula às vezes esquecem. Paixão. Naquela noite, depois que os convidados partiram e a casa ficou imersa no silêncio perfumado de velas de cera de abelha, Rafael a encontrou na varanda do segundo andar, contemplando as luzes de Tiradentes que piscavam como estrelas caídas. O ar cheirava a jasmim e a terra úmida depois da chuva vespertina. Obrigado, disse ele, apoiando-se na grade ao lado dela, mas sem tocá-la. Por quê? Helena se envolveu no xale de lã, sentindo o frio de outubro morder seus ombros. Por me lembrar que há mais em você do que eu permitia ver. Fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz era diferente, mais suave, quase dolorosa. Tenho sido injusto com você, Helena. Tenho te tratado como uma estranha por medo de... Parou, buscando palavras. Medo de quê? Fela se virou para encará-lo diretamente, e na penumbra iluminada apenas pela lua crescente, viu vulnerabilidade naquele rosto usualmente tão controlado, de que se eu me permitir te conhecer, se eu me permitir, engoliu seco, sentir algo, a perda será insuportável quando inevitavelmente você for embora. Quem disse que vou embora? As palavras brotaram antes que pudesse pensá-las. Rafael se virou para ela então e, com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes, tocou seu rosto com os dedos. Todos vão, sussurrou. É só questão de tempo. Helena cobriu a mão dele com a sua, sentindo o calor de sua pele, a aspereza dos calos que revelavam que nem sempre foi um homem de escritórios. Então talvez seja a hora de você parar de viver esperando a partida e começar a viver o presente. Algo mudou no ar entre eles. Uma corrente elétrica que fez Helena sentir que estava à beira de um precipício. Rafael se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, mas ela não se moveu. Seus lábios se encontraram num beijo que não foi nada como os beijos protocolares da igreja no dia do casamento. Foi faminto, desesperado, um beijo de dois náufragos encontrando terra firme. Quando se separaram, ambos respiravam ofegantes. Isso complica tudo, murmurou Rafael apoiando a testa na dela. Ou simplifica, respondeu Helena, sentindo que algo dentro dela despertava, uma parte que esteve adormecida desde a noite de núpcias. Há momentos na vida em que as muralhas se rompem e podemos escolher, reforçá-las com mais pedras ou deixar que a luz atravesse as fissuras. O quarto mês chegou com o anúncio de um evento que congelou a recém-descoberta calidez entre eles. A família de Rafael organizaria um baile no solar dos Andradas para apresentar oficialmente Helena à alta sociedade mineira. A notícia chegou numa manhã de novembro, entregue por um mensageiro com envelope lacrado que Rafael leu durante o café da manhã na varanda. Você não precisa ir se não quiser, disse ele, dobrando a carta com movimentos precisos que denunciavam tensão. Posso dizer que você está indisposta. E confirmar todas as suspeitas deles de que sou inadequada. Helena ergueu o queixo com uma determinação que havia herdado da mãe, uma mulher que trabalhou na roça até o dia anterior ao casamento. Não, vou. A semana anterior ao baile foi um turbilhão de preparativos. Uma costureira da rua direita chegou com amostras de tecidos, sedas de Santa Catarina, rendas do Ceará, veludos importados. Helena escolheu um design simples, mas impactante. Um vestido vermelho carmim que abraçava sua figura esbelta sem ser vulgar, com um decote discreto e uma saia que caía como água. Era um vermelho que gritava presença, que exigia ser visto.
Vai causar furor, comentou Dona Conceição enquanto ajustava a bainha, seus olhos brilhando com aprovação maternal. Essa cor foi feita para a sua pele. Mas a confiança de Helena vacilou na noite do evento. O solar dos Andradas, com suas salas decoradas com afrescos do século XIX e varandas coloniais, estava repleto do que havia de mais importante da sociedade mineira. Mulheres com joias que valiam fortunas conversavam em grupos fechados, suas risas como cristais tilintando. Homens com sobrenomes que apareciam em livros de história discutiam política e negócios sob lustres de cristal. Helena entrou de braço dado com Rafael, e as conversas pararam como ondas congeladas. Podia sentir os olhares avaliativos deslizando sobre ela. Seu vestido, seu penteado, a modéstia de suas joias, apenas o colar de pérolas que Rafael lhe havia presenteado na semana anterior. Os sussurros começaram como o zumbido de vespas. É ela? De São Lourenço, ouvi dizer. A família tem pés de café. Café! Rafael se casou com uma caipira. As palavras chegavam em fragmentos, projetadas para serem ouvidas. Helena apertou o braço de Rafael, que cobriu sua mão com a dele num gesto protetor. Ignore-os, murmurou ele. Não merecem sua atenção. Mas era mais fácil falar do que fazer. A noite avançou numa sucessão de encontros desconfortáveis. Algumas pessoas eram cortesmente neutras, outras abertamente condescendentes. Mas nada a preparou para conhecer Beatriz. A irmã mais nova de Rafael apareceu como uma tempestade elegante. Cabelo negro preso num coque sofisticado, vestido de renda preta que gritava luto perpétuo ou alta costura. Era difícil saber. E um sorriso que não alcançava seus olhos cinzentos como aço. Então você é a famosa Helena, disse olhando-a de cima a baixo, com a precisão de uma cirurgiã procurando fraquezas. Rafael me contou tão pouco sobre você. Mas suponho que quando alguém se casa tão rapidamente, não há muito tempo para compartilhar histórias de família. Beatriz, a voz de Rafael tinha um tom de advertência. O quê? Ela abriu os olhos com falsa inocência. Só estou sendo amigável. Aliás, estava prestes a apresentar Helena a algumas amigas. Tenho certeza de que estão ansiosas para conhecer a mulher que finalmente capturou o coração do meu irmão. O que se seguiu foi uma tortura disfarçada de socialização. Beatriz a guiou entre grupos de mulheres que sorriam com a boca, mas não com os olhos, fazendo perguntas que soavam inocentes, mas eram projetadas para expor sua falta de pedigree. Sobre qual colégio particular havia frequentado, em que resort a família passava as férias, se conhecia tal ou qual família tradicional. Helena respondia com honestidade, sentindo cada resposta como uma admissão de inferioridade. Não havia estudado em colégios particulares suíços. Não, sua família não veraneava em Búzios. Não conhecia pessoalmente as famílias tradicionais de Minas. Mas deve ser fascinante, comentou uma mulher com joias demais e perfume demais. Passar de... como era mesmo? Café? Sim, passar de pés de café para esta vida. Deve ser como um conto de fadas. O tom condescendente foi a gota d'água. Helena sentiu a humilhação arder em sua garganta, as lágrimas pressionarem atrás de seus olhos. Mas justo quando estava prestes a murmurar uma desculpa e fugir, sentiu uma mão em seu ombro. Um conto de fadas, repetiu a voz de Rafael, agora ao lado dela, alta e clara para que todos ouvissem. Sim, suponho que seja. Afinal, me casei com uma mulher inteligente, educada e com mais classe no dedo mindinho do que alguns com sobrenomes centenários. Uma mulher que entende o valor do trabalho honesto, que construiu um futuro com as próprias mãos em vez de herdá-lo. Se isso não é uma princesa, não sei o que é. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz empalideceu. As outras mulheres trocaram olhares desconfortáveis. Rafael estendeu a mão para Helena. Vamos dançar, disse simplesmente, e a conduziu ao centro do salão onde um trio tocava música clássica brasileira. Sob o olhar de 200 pares de olhos, dançaram. Rafael a guiou com uma segurança que fez Helena esquecer os passos, deixando-se levar pelo ritmo, pelo calor de sua mão em sua cintura, pela intensidade em seus olhos que dizia mais que qualquer declaração pública. Obrigada, sussurrou ela contra seu peito.
Não precisava fazer isso. Precisava sim, respondeu ele, e havia algo feroz em sua voz. Porque me importo com você, Helena, e qualquer um que não veja seu valor é cego. Naquela noite, na carruagem de volta à fazenda, enquanto Tiradentes dormia sob um céu estrelado, Helena apoiou sua cabeça no ombro de Rafael pela primeira vez, e ele, após um momento de hesitação, beijou seus cabelos com uma ternura que fez seu coração se expandir dolorosamente em seu peito. Às vezes, o amor mais verdadeiro não é aquele que nasce em momentos de alegria, mas aquele que se forja, defendendo quem você ama em campos de batalha disfarçados de salões elegantes. A manhã chegou com náuseas. Helena acordou com o estômago revirado, correndo para o banheiro de mármore onde vomitou o conteúdo inexistente de seu estômago vazio. Dona Conceição a encontrou ali, pálida e trêmula, sentada no chão frio de cerâmica. Há quanto tempo está assim? Perguntou a mulher mais velha com aquela sabedoria que só os anos trazem. 3 dias, admitiu Helena. Pensei que fosse algo que comi. Dona Conceição se ajoelhou ao lado dela, tomando sua mão com dedos calejados, mas gentis. Menina, quando foi sua última menstruação? O mundo de Helena parou. Fez cálculos mentais rápidos, retrocedendo semanas, e o pânico a atingiu como um soco. 7 semanas. Talvez 8. Não pode ser. Sussurrou, mas mesmo enquanto dizia, sabia que era mentira. Os sinais estavam lá. Os seios sensíveis, o cansaço estranho, a aversão repentina ao café que antes amava. O senhor Rafael sabe? Perguntou Dona Conceição suavemente. Helena negou com a cabeça, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. Não pode saber. Não ainda. Sua voz falhou. Como posso trazer um bebê para isso? Mal estamos aprendendo a nos conhecer. Um casamento que começou como transação, que mal está se tornando algo real. E se ele achar que fiz de propósito? Para garantir meu lugar, esse homem olha para você como se fosse o amanhecer depois de uma noite longa, disse Dona Conceição firmemente. Um bebê não vai mudar isso, vai fortalecer. Mas Helena não estava convencida. Durante mais 3 dias, guardou o segredo, movendo-se pela casa como um fantasma, evitando os olhares inquisitivos de Rafael, que claramente notava que algo estava errado, mas respeitava seu espaço. Finalmente, num domingo à tarde, enquanto passeavam pelos jardins da fazenda, Rafael havia insistido que o ar fresco lhe faria bem. Helena não pôde mais sustentar o peso do segredo. Pararam perto de um lago artificial, onde patos nadavam em círculos preguiçosos, e os ipês amarelos carregados de flores perfumavam o ar de novembro. Helena observou como os patos nadavam, reunindo coragem. Estou grávida. As palavras saíram mal como um sussurro, mas poderiam ter sido um grito pela forma como Rafael congelou completamente. O silêncio se estendeu. 1, 2, 3 batimentos cardíacos. Helena fechou os olhos, preparando-se para acusações, frialdade, rejeição. Mas quando Rafael finalmente falou, sua voz estava quebrada de um jeito que ela nunca havia escutado. Como você está se sentindo? Ela abriu os olhos, surpresa. Ele a olhava com uma intensidade que cortava, mas não havia raiva em seus olhos. Havia medo, esperança, espanto, apavorada, admitiu honestamente. Confusa. Não planejei isso, Rafael. Juro que não foi. Eu sei, a interrompeu ele, e então fez algo que a deixou sem fôlego. Se ajoelhou ali mesmo, no caminho de pedras, tomando suas mãos entre as suas. Eu sei, Helena. E se você está apavorada, eu estou absolutamente paralisado. Mas também, sua voz falhou, e quando ergueu o olhar, Helena viu lágrimas em seus olhos. Mas também é a coisa mais linda que você poderia me dar. O quê? Ela mal podia acreditar no que ouvia. Rafael se levantou, puxando-a para seu peito, abraçando-a tão forte que Helena podia sentir as batidas erráticas de seu coração através da camisa. Pensei que nunca teria isso, murmurou contra seus cabelos. Um filho. Uma família de verdade. Não apenas um nome em documentos. Depois de Mariana, me convenci de que não fui feito para isso, que tudo que eu tocasse viraria cinzas. Mas você se afastou só o suficiente para olhá-la nos olhos.
Você é tudo que nunca soube que precisava. Tenho medo de não ser o suficiente, confessou Helena, as lágrimas finalmente transbordando. O que sei eu sobre ser mãe? Sobre criar um filho neste seu mundo que ainda me parece estranho? Então vamos aprender juntos, disse ele simplesmente, limpando suas lágrimas com os polegares, porque te garanto que eu também não tenho ideia de como ser pai. Mas se há algo que aprendi nestes meses com você, é que as coisas mais valiosas são aquelas pelas quais devemos lutar, aquelas que nos assustam porque importam demais. Ele a beijou então, ali nos jardins, sem se importar com quem pudesse vê-los. E Helena, pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, sentiu que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. Mas o universo tinha outros planos. 2 semanas depois, durante uma visita de rotina ao médico da família na clínica Santa Casa, o Dr. Mendes, um homem de 60 anos com óculos de meia-lua, franziu a testa enquanto revisava os resultados dos exames de sangue. Senhora Costa, disse usando o sobrenome de Rafael que Helena ainda não se acostumara a ouvir, preciso que você guarde repouso absoluto. O quê? Helena se endireitou na maca, sentindo o pânico voltar. Por quê? O que há de errado com o bebê? O bebê está bem por enquanto. O doutor tirou os óculos limpando-os com um pano. Mas seus níveis de pressão arterial estão preocupantemente altos e há indícios de pré-eclâmpsia precoce. Não é algo incomum em gestações de primeira viagem, mas precisamos ser extremamente cuidadosos. Qualquer esforço físico, qualquer estresse excessivo, poderia desencadear complicações graves. Rafael, que estivera esperando no corredor, respeitando a privacidade do exame, entrou como um furacão quando Helena o chamou com voz trêmula. O que significa repouso absoluto? Exigiu saber, sua voz tensa. Significa que sua esposa não pode realizar atividades extenuantes. Deve evitar escadas desnecessárias, estresse emocional e precisa de check-ups semanais para monitorar a condição, explicou o doutor. É uma precaução, Sr. Costa, mas necessária. Naquela noite, Rafael transformou o primeiro andar da fazenda num santuário para Helena. Mudou móveis, instalou uma cama hospitalar de última geração na sala que dava para o jardim principal, organizou turnos com Dona Conceição para garantir que ela nunca estivesse sozinha. Cancelou viagens de negócios a Belo Horizonte e São Paulo, que estavam programadas há meses. Você não pode fazer isso, protestou Helena quando ele recusou uma videoconferência com investidores importantes do Rio para ficar lendo poesia de Drummond para ela. Seu trabalho pode esperar, disse ele firmemente, virando outra página do livro de versos. Você e nosso filho não. Às vezes, o amor não se mede em palavras bonitas ou gestos grandiosos, mas nas pequenas decisões diárias de priorizar quem você ama acima de tudo o mais. O 6º mês trouxe consigo um momento que redefiniria tudo. Na manhã de 15 de dezembro, Rafael entrou no quarto de Helena com uma expressão que ela não soube interpretar. Trazia um envelope de papel grosso na mão. Tem algo que preciso te mostrar, disse, sentando-se na beirada da cama com cuidado para não incomodá-la. Dentro do envelope havia documentos legais. Helena os leu lentamente, seu coração acelerando a cada parágrafo. Eram os papéis originais de seu casamento, junto com uma investigação que Rafael havia encomendado a um advogado especializado em direito matrimonial de Brasília. Os advogados encontraram irregularidades no processo original, explicou Rafael, sua voz tensa. Tecnicamente poderíamos anular tudo. Você seria livre, Helena. Poderia voltar para São Lourenço, ficar com sua família durante a gravidez, criar nosso filho como mãe solteira se assim desejar. Eu me certificaria de que nunca falte nada. Helena o olhou, confusa. Por que faria isso? Por que me daria essa opção agora? Porque você merece uma escolha de verdade, respondeu ele, pegando sua mão. Da primeira vez você não teve. Foi empurrada a isso pelas circunstâncias, pela necessidade. Mas agora quero que se você ficar, seja porque escolheu, não porque está presa. As lágrimas começaram a deslizar pelas bochechas de Helena antes que pudesse detê-las. E você? O que você escolhe? Rafael se ajoelhou ao lado da cama, com aquela vulnerabilidade que só ela parecia conseguir arrancar dele. Eu escolho você, disse simplesmente. Todos os dias,
a cada respiração. Te escolheria 100 vezes mais se pudesse, mas não posso te obrigar a corresponder esse sentimento. Helena pegou os documentos e, mantendo contato visual com ele, os rasgou ao meio. Depois em quartos. Depois em pedaços tão pequenos que pareciam confete. Não preciso de um papel para me sentir livre, disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Me sinto livre quando estou com você. Me sinto eu mesma. E se vamos fazer isso, se vamos trazer um filho ao mundo e construir uma vida juntos, quero fazer direito. Quero te escolher conscientemente. Não por obrigação, mas por amor. Amor? Rafael repetiu a palavra como se fosse um idioma estrangeiro que acabara de aprender. Sim, amor. Helena tomou seu rosto entre as mãos. Te amo, Rafael Costa. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez tenha sido quando defendeu minha honra naquele baile horrível. Talvez tenha sido quando li seu diário e vi sua alma ferida. Talvez tenha sido quando me olhou pela primeira vez sem máscaras. Mas te amo e quero me casar com você de novo. Desta vez, por escolha. A ideia se tornou realidade uma semana depois. No dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal, organizaram uma cerimônia íntima na capela particular da fazenda. Não havia convidados elegantes, não havia famílias julgadoras. Apenas Dona Conceição e seu esposo João como testemunhas, o padre Miguel da paróquia local e o bebê que crescia entre eles como o vínculo mais sagrado. Helena usou um vestido branco simples, de seda fluida que acomodava sua barriga já visível. Rafael havia mandado decorar a capela com cravos brancos, rosas brasileiras e velas aromáticas. Em vez do órgão tradicional, havia um violão que João tocava suavemente. Quando se olharam nos olhos diante do altar, já não eram 2 estranhos cumprindo um dever. Eram 2 pessoas que haviam escolhido se amar apesar de tudo, que haviam transformado um começo forçado em algo genuíno e precioso. Eu, Rafael Augusto Costa e Silva, sua voz ressoou clara no espaço pequeno. Te tomo, Helena Maria Souza e Santos, como minha esposa. Prometo cuidar de você na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. Prometo que cada dia vou acordar te escolhendo de novo, porque você é o lar que nunca soube que procurava. Eu, Helena Maria Souza e Santos. As lágrimas rolavam livremente por suas bochechas. Te tomo, Rafael Augusto Costa e Silva, como meu esposo. Prometo te amar com toda a força do meu ser, segurar seu coração ferido com mãos gentis e construir contigo um futuro onde nosso filho conheça o amor verdadeiro. Quando se beijaram, selando os votos, a luz do entardecer atravessava os vitrais, pintando arco-íris sobre eles. E naquele momento, Helena soube com certeza absoluta que havia encontrado seu lugar no mundo. O verdadeiro casamento não se celebra em cerimônias grandiosas com centenas de testemunhas, mas nos momentos silenciosos onde 2 almas decidem, contra toda a lógica, entrelaçar seus destinos. Janeiro chegou com chuvas torrenciais que castigavam Tiradentes com fúria incomum, mas a verdadeira tempestade não veio do céu, e sim na forma de cartas lacradas e ligações urgentes de advogados. Helena estava no 7º mês de gravidez, maior e mais cansada a cada dia. O Dr. Mendes havia aumentado a frequência dos check-ups para 2 vezes por semana, devido à sua pressão arterial, que continuava instável. Rafael praticamente não saía de casa, dirigindo seu império do escritório da fazenda, recusando-se a deixá-la sozinha. Na manhã de 15 de janeiro, um mensageiro chegou com um envelope grosso endereçado a Rafael. Dona Conceição o encontrou no pátio interno, sob as arcadas coloniais, observando a chuva cair no jardim. Quando abriu o envelope, seu rosto empalideceu de uma forma que Helena nunca havia visto. — O que foi? Perguntou ela, levantando-se do sofá com dificuldade, uma mão segurando sua barriga proeminente. Rafael não respondeu imediatamente. Simplesmente lhe entregou os papéis. Eram extratos financeiros, documentos bancários, notificações de auditores. Helena os leu com horror crescente. O império imobiliário de Rafael estava à beira do colapso. Uma série de investimentos desastrosos em propriedades de luxo na Barra da Tijuca, combinados com um sócio que havia desviado fundos de vários projetos em Belo Horizonte, havia drenado as reservas. Havia mais.
processos pendentes, dívidas com bancos, fornecedores exigindo pagamentos. Há quanto tempo você sabe? A voz de Helena saiu mais aguda do que pretendia. 3 meses, admitiu Rafael, afundando o rosto nas mãos. Desde outubro. Pensei que conseguiria resolver antes que afetasse isto, nós, o bebê. Mas cada solução que implementava só parecia piorar as coisas. E o dinheiro que enviava para minha família, os presentes, esta casa? Helena sentiu o pânico subir pela garganta como bile. Tudo real, mas tudo parte do problema, confessou ele. Estava usando reservas pessoais, vendendo propriedades da família, liquidando investimentos com prejuízos. Queria te dar a vida que merecia. Queria que sua família tivesse segurança. Queria que nosso filho nascesse sem preocupações. Mas no processo levou todos nós ao abismo? Helena não reconheceu a dureza em sua própria voz. Rafael a olhou com olhos devastados. Sim, o silêncio entre eles era denso como o ar antes de uma tempestade elétrica. Helena se sentou lentamente, sentindo o peso do bebê, o peso das revelações, o peso de um futuro que de repente parecia tão incerto quanto aquela primeira noite de núpcias. Quão ruim é? Perguntou finalmente. Você poderia perder tudo, respondeu ele com voz rouca. A fazenda, os negócios, tudo. Estou tentando proteger pelo menos o suficiente para que você e o bebê fiquem bem, mas não quero que me proteja, o interrompeu Helena, e a ferocidade em sua voz fez Rafael erguer o olhar, surpreso. Quero que confie em mim. Quero que me deixe ajudar. Ajudar? Helena, você está grávida de 7 meses com ordens de repouso. Não pode... Posso pensar, disse ela firmemente. Posso ler. Posso analisar. Me traga todos os documentos. Cada contrato, cada investimento, cada propriedade. Se vamos afundar juntos, mas não sem lutar. Durante as 2 semanas seguintes, a biblioteca da fazenda se transformou num centro de operações. Helena, reclinada num sofá acolchoado com almofadas para sustentar suas costas, rodeada de montanhas de papéis, analisava cada aspecto do império de Rafael com a meticulosidade de uma cirurgiã. Descobriu algo que os contadores e advogados haviam passado por alto. Várias propriedades históricas em Ouro Preto, Paraty e Olinda, que Rafael havia adquirido anos atrás por sentimentalismo mais que por negócio. Eram construções antigas, algumas em ruínas, consideradas prejuízos nos livros. Mas olha isso, mostrou a Rafael numa noite, com os olhos brilhando daquele jeito que ele aprendera a significar que ela tivera uma ideia. O governo federal está lançando subsídios para projetos de restauração de patrimônio histórico. E o turismo cultural está no auge. Se restaurarmos esses imóveis, não só obteríamos fundos governamentais para cobrir grande parte dos custos, mas poderíamos transformá-los em hotéis boutique, museus particulares, centros culturais. Não é uma solução rápida, mas é sustentável. Rafael estudou as plantas que ela havia marcado, as propostas que havia esboçado com sua letra cuidadosa. Isso é brilhante, murmurou, mas exigiria capital inicial que não temos. E se vendermos as propriedades de luxo que não estão gerando receita? Propôs Helena. As que estão meio construídas no Rio, os terrenos em Búzios, que só geram custos de manutenção. Liquidamos o superficial, conservamos o que tem alma e valor real. A ideia era arriscada, exigia convencer bancos, negociar com credores e uma reestruturação completa do modelo de negócio. Mas enquanto trabalhavam juntos, Rafael em sua mesa, Helena de seu sofá, algo mudou entre eles. Já não era ele protegendo a esposa frágil, mas 2 parceiros iguais lutando para salvar seu futuro. Uma noite, perto da meia-noite, Rafael se aproximou do sofá onde Helena finalmente havia cedido ao sono, sua mão descansando protetoramente sobre sua barriga. Cobriu-a com um cobertor de lã macio e se ajoelhou ao lado dela, observando seu rosto em repouso. Não te mereço, sussurrou para o ar quieto, mas vou passar o resto da minha vida tentando ser digno de você. Helena, que não estava completamente dormindo, sorriu sem abrir os olhos. Já é, murmurou. Só precisava perceber. Nos momentos em que tudo parece desmoronar,
descobrimos do que somos verdadeiramente feitos. Se de porcelana que se quebra ao primeiro golpe, ou de aço forjado no fogo que se torna mais forte a cada prova. O 8º mês da gravidez coincidiu com o mês mais difícil de suas vidas. Apesar dos esforços heróicos de Helena e Rafael para reestruturar o negócio, os credores começaram a se impacientar. Os bancos de São Paulo ameaçavam executar hipotecas. Os fornecedores do Rio e de Belo Horizonte exigiam pagamentos imediatos, mas o golpe mais devastador veio numa tarde de fevereiro, quando o céu sobre Tiradentes estava cinza como chumbo. Rafael voltou de uma reunião com investidores no centro histórico, com o rosto mais pálido que Helena jamais vira. Se retiraram, disse sem preâmbulo, deixando sua maleta cair no chão do vestíbulo. Todos. Os investidores que haviam prometido capital para o projeto de restauração. Disseram que é arriscado demais, que preferem oportunidades mais seguras. Helena sentiu o mundo balançar. Havia colocado todas as suas esperanças naquele projeto. Havia trabalhado durante semanas aperfeiçoando propostas. Havia usado cada grama de sua energia para fazê-lo funcionar. O que vamos fazer? Sussurrou, sentindo pela primeira vez que talvez tivessem lutado o suficiente, que talvez fosse hora de desistir. Não sei. Rafael se deixou cair no sofá ao lado dela, e pela primeira vez desde que o conhecia, Helena o viu completamente derrotado. Vendi tudo o que posso vender. Negociei tudo o que é negociável. E não é suficiente. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. O bebê chutava constantemente como se sentisse sua angústia. Sentou-se na varanda do 2º andar, envolta num chale de lã, observando Tiradentes dormir sob um céu sem estrelas. O que havia feito? Havia defendido ficar. Havia rejeitado a anulação. Havia prometido amor eterno. E agora estava prestes a trazer um filho a um mundo de ruína financeira, de fracasso, de sonhos quebrados. Talvez sua mãe tivesse razão quando a advertiu que sonhar grande demais só garantia quedas mais dolorosas. As lágrimas começaram, silenciosas no início, depois incontroláveis. Soluçou com todo o corpo, liberando meses de tensão, medo e exaustão. Não ouviu Rafael se aproximar, até sentir seus braços a envolvendo por trás, seu rosto pressionado contra seus cabelos. Me perdoe, sussurrou ele, por te trazer a isso, por não ser forte o suficiente para te proteger. Não. Helena se virou em seus braços, tomando seu rosto entre as mãos. Não se atreva a desistir agora. Chegamos longe demais. Lutamos duro demais. Mas o que mais podemos fazer? Havia desespero real em sua voz. Helena respirou fundo, e naquele momento, com o ar frio de fevereiro enchendo seus pulmões, tomou uma decisão. Vamos para São Lourenço, disse firmemente. Amanhã. Vamos conversar com minha família, vamos pisar na terra que conheço, vamos lembrar de onde viemos. Porque talvez tenhamos estado procurando soluções no lugar errado. A viagem para São Lourenço, no dia seguinte, foi em silêncio. Rafael dirigia o carro pelas estradas sinuosas de Minas, enquanto Helena observava a paisagem mudar das montanhas de Tiradentes para as colinas da zona cafeeira. Quando finalmente viram São Lourenço à distância, aninhada entre morros verdes, Helena sentiu algo no peito se afrouxar. A fazenda de café da família ficava nos arredores da cidade, hectares de pés de café que se estendiam até onde a vista alcançava. A casa de sua infância era modesta, paredes brancas caiadas, telhado de telhas vermelhas, uma varanda com rede de crochê. Sua mãe, Teresa, saiu correndo quando viu o carro, e Helena se viu envolta em braços que cheiravam a sabão de coco e café torrado. Filha, você está enorme, disse Teresa, tocando a barriga de Helena com reverência. Quando disse que vai nascer? Médico diz que em 3 semanas, mas pode ser antes, respondeu Helena, sentindo a familiaridade do sotaque mineiro da mãe como um bálsamo. Naquela noite, sentados ao redor da mesa de madeira na cozinha humilde, comendo feijão tropeiro e pão de queijo quentinho, Helena e Rafael explicaram a situação. Seu pai, Pedro, um homem de poucas palavras, mas observador aguçado, escutou em silêncio enquanto Rafael detalhava cada aspecto do desastre financeiro. Quando terminou, Pedro se serviu mais cachaça e olhou para Rafael diretamente nos olhos.
Sabe quantas vezes estive à beira de perder tudo? Perguntou. 6. 6 vezes em 30 anos. Secas, pragas, mercados que desabaram. Cada vez pensei que era o fim. Mas sabe o que me salvou? Rafael negou com a cabeça. Não foi dinheiro. Não foram planos elaborados. Foi voltar ao básico. Pedro apontou pela janela para os cafezais que se estendiam sob a lua. Esses pés de café têm 100 anos. Sobreviveram guerras, crises, mudanças de governo. Sabe por quê? Porque suas raízes são profundas, e quando as tempestades vêm, eles se curvam, mas não quebram. Não sei se entendo, admitiu Rafael. Seus projetos grandes, seus investimentos de luxo, explicou Pedro. São como galhos que crescem rápido demais. Ao primeiro vento forte, quebram, mas se você volta às raízes, ao que é sólido e real, se constrói devagar, mas com fundamento, sobrevive a qualquer tempestade. Helena olhou para seu pai com novos olhos. Durante toda a vida, o havia visto como um simples agricultor, mas ali estava, oferecendo sabedoria que nenhum consultor de negócios de São Paulo poderia igualar. E como sugere que voltemos às raízes? Perguntou Rafael, inclinando-se para frente com interesse genuíno. Esta fazenda, disse Teresa entrando na conversa, produz o melhor café da região. Orgânico, cultivado na sombra, com certificação de origem. Mas nos falta algo. Distribuição, marca, acesso a mercados internacionais. Você tem experiência em negócios, contatos. Nós temos o produto. Que tal uma parceria de verdade? A ideia começou a tomar forma naquela noite, se refinando entre goles de cachaça e pedaços de queijo. Não seria um resgate rápido, mas uma transformação completa. Converter a fazenda de café da família na âncora de um novo modelo de negócio, baseado em produtos autênticos, sustentáveis e conectados à terra. Durante 3 dias, Helena e Rafael ficaram em São Lourenço. Rafael trabalhou lado a lado com Pedro nos cafezais, aprendendo sobre podas, colheitas, a arte delicada de transformar grãos em ouro negro. Helena ajudou sua mãe a embalar lotes pequenos de café premium, desenhando rótulos que contavam a história da família, do terroir, de gerações de dedicação. E nas noites, dormindo no quarto simples da infância de Helena, tão diferente dos luxos da fazenda em Tiradentes, ambos encontraram uma paz que haviam esquecido que existia. No 3º dia, enquanto o sol se punha sobre as montanhas de São Lourenço, pintando o céu de laranjas e rosas impossíveis, Rafael tomou a mão de Helena enquanto caminhavam entre os cafezais. Obrigado, disse simplesmente. Por quê? Por me trazer de volta à terra. Literalmente. Sorriu, e era um sorriso real, não a máscara de executivo. Tinha me perdido em números e projeções, esquecendo que o verdadeiro valor não está em quanto custa algo, mas no que significa. Meu pai tem razão, disse Helena, apoiando-se contra um tronco antigo. Raízes profundas sobrevivem a qualquer tempestade, e acho que finalmente encontramos as nossas. Quando perdemos tudo que é superficial, quando somos despidos das camadas de pretensão e luxo, só então descobrimos quem realmente somos e do que somos feitos no mais profundo da alma. Voltaram para Tiradentes com um plano renovado e algo mais importante: esperança. Mas o universo tinha outros planos. Na noite de 23 de fevereiro, exatamente 2 semanas antes da data prevista para o parto, Helena acordou com uma dor aguda que cortou sua respiração. A princípio pensou que era outro alarme falso. Havia tido vários nos últimos dias. Mas então sentiu algo morno entre suas pernas. Rafael! Sua voz saiu como um grasnido. Rafael! Acorda! Ele se sentou imediatamente, acendendo o abajur. O que foi? Acho que a bolsa estourou. O que se seguiu foi um caos controlado. Rafael ligou para o Dr. Mendes enquanto ajudava Helena a se vestir. Dona Conceição apareceu como se estivesse esperando, com uma bolsa já preparada com tudo o necessário. A viagem até o Hospital Santa Casa foi uma névoa de dor crescente e medo palpável. Lá fora, uma tempestade havia explodido com fúria incomum. Raios iluminavam a igreja de Santo Antônio em flashes estroboscópicos, enquanto trovões sacudiam as janelas do carro. Era como se o próprio céu participasse do drama. No hospital,
as enfermeiras receberam Helena com eficiência profissional, transferindo-a para uma sala de parto, enquanto uma médica jovem com cabelo preso num rabo de cavalo alto verificava seus sinais vitais. "Você está dilatando rapidamente", anunciou. "Este bebê está com pressa." As contrações chegavam em ondas cada vez mais próximas, cada uma arrancando gritos que Helena não sabia que podia produzir. Rafael estava ao seu lado, permitindo que ela apertasse sua mão com força, que provavelmente deixaria hematomas, sussurrando palavras de encorajamento em mineirês fechado que ela mal conseguia processar através da dor. "Não consigo", ofegou depois de 3 horas. "Não consigo fazer isso." "Consegue sim", insistiu Rafael beijando sua testa encharcada de suor. "Você é a mulher mais forte que conheço. A que salvou meu negócio, minha vida, minha alma. Se alguém pode fazer isso, é você." "Você lembra?" Helena o olhou através de lágrimas de dor. "Da primeira noite? Quando eu disse que doía e você prometeu cuidar de mim." "E vou", prometeu ele de novo, sua voz quebrada pela emoção. "Agora e sempre. Mas primeiro, você precisa trazer nosso filho ao mundo. E quando fizer isso, vou contar a história da mãe valente dele que nunca desistiu." Com a próxima contração, Helena empurrou com cada grama de força que lhe restava. E depois de novo. E de novo. E então, às 4h37 da madrugada de 24 de fevereiro, enquanto a tempestade lá fora começava a amainar e as primeiras luzes do amanhecer pintavam o céu, o choro de um recém-nascido encheu a sala. "É um menino", anunciou a médica, colocando o bebê coberto de vernix sobre o peito de Helena. "Parabéns." Helena olhou para o rostinho enrugado de seu filho, seus olhinhos fechados, seus punhos minúsculos se agitando no ar, e sentiu seu coração se expandir de um jeito que não sabia ser possível. Todas as lutas, toda a dor, toda a incerteza, tudo havia valido a pena para chegar a este momento. "Pedro", sussurrou nomeando seu filho em homenagem ao pai. "Pedro Rafael." Rafael tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto enquanto tocava com reverência a bochecha do filho. "É perfeito", murmurou. "Perfeito." Mas a paz durou pouco. 3 horas depois, enquanto Helena tentava amamentar pela primeira vez, uma experiência frustrante e dolorosa que ninguém a havia avisado que seria tão difícil, a médica voltou com uma expressão séria. "Senhora Costa, precisamos conversar", disse, e o tom fez o estômago de Helena se revirar. "O que foi? Pedro está bem?" "Seu filho está perfeitamente saudável", tranquilizou rapidamente. "Mas durante o parto, detectamos algumas irregularidades no seu eletrocardiograma. Pedimos um ecocardiograma da Clínica do Coração para examiná-la esta tarde." "Meu coração?" Helena olhou para Rafael, que empalideceu. "Que tipo de irregularidades?" "Preferimos esperar os resultados completos antes de especular", disse a médica diplomaticamente. "Mas quero que você fique hospitalizada pelo menos mais 3 dias para observação." Os exames revelaram o que ninguém havia detectado durante a gravidez. Helena tinha uma condição cardíaca congênita rara que o estresse do parto havia exacerbado. A cardiologista, a doutora Ferreira, uma mulher séria na casa dos 50 com óculos de grife, explicou o diagnóstico com gráficos e termos médicos que soavam como um idioma estrangeiro. "É tratável", concluiu, "mas vai exigir medicação para o resto da vida, check-ups regulares e algumas mudanças significativas no estilo de vida. Nada de estresse excessivo, exercícios só moderados, dieta rigorosa." "Posso cuidar do meu bebê?" Foi a única coisa que Helena quis saber. "Sim, mas com ajuda. Você não deve carregar muito peso, evitar fadiga extrema, dormir adequadamente. Vai precisar de apoio." Nos dias que se seguiram, enquanto Helena permanecia no hospital aprendendo a lidar com sua nova realidade, Rafael se transformou. Contratou uma enfermeira especializada, reorganizou toda a fazenda para minimizar esforço físico, aprendeu a trocar fraldas, preparar mamadeiras, porque a medicação que Helena precisava não era compatível com a amamentação. Ninar Pedro, no meio da noite, ao som dos grilos. Dona Conceição observava com aprovação maternal, enquanto este homem de negócios implacável derretia completamente diante de seu filho minúsculo. Finalmente encontrou seu verdadeiro propósito.
comentou numa noite enquanto preparava chá de camomila para Helena. Não é construir impérios, é amar. Quando finalmente voltaram para casa uma semana depois, a fazenda havia sido transformada. O primeiro andar era agora completamente acessível, com um berço de última tecnologia no quarto principal, uma cadeira de balanço junto à janela, com vista para o jardim, móveis reorganizados para que Helena nunca tivesse que subir escadas desnecessariamente. Mas mais que as mudanças físicas, havia uma mudança em Rafael. O homem obcecado com controle havia aprendido a soltar, a pedir ajuda, a priorizar o que realmente importava. Uma noite, enquanto Rafael ninava Pedro, que chorava inconsolavelmente apesar de estar limpo, alimentado e aparentemente confortável, Helena o observou da cama, seu coração inchando de amor. Fala com ele, sugeriu. Conta alguma coisa. Rafael olhou para o filho com uma mistura de adoração e pânico. O que conto? Conta nossa história. Como nos conhecemos. Como nos apaixonamos. Rafael se sentou na cadeira de balanço, ninando Pedro contra o peito. Era uma vez. Começou sua voz grave vibrando contra o bebê que gradualmente parou de chorar. Um homem tolo que pensava que dinheiro podia comprar felicidade. Estava sozinho numa casa grande, vazia de tudo, exceto objetos caros que não podiam preencher o vazio em seu coração. E então, numa noite de verão, uma mulher corajosa entrou em sua vida. Não veio porque o amava, mas porque era o certo a fazer. Mas ela tinha um coração tão grande, tão generoso, que ensinou esse homem tolo a amar de novo. Ensinou que raízes profundas são mais valiosas que galhos bonitos, e juntos criaram algo mais lindo que qualquer prédio que ele jamais tivesse construído. Uma família. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ouvia. Você não é tolo, sussurrou. Não, não mais, concordou Rafael, olhando para ela com uma intensidade que a fazia se sentir vista até a alma. Porque você me tornou sábio. O amor verdadeiro se revela não nos momentos de triunfo e celebração, mas nas noites de choro de bebê, nos exames médicos assustadores, nos momentos onde tudo o que temos para dar é presença e ternura infinita. Pedro tinha 3 semanas quando chegou a carta que mudaria tudo. Rafael estava em seu escritório, revisando propostas para o novo projeto da fazenda de café. Já haviam garantido 2 distribuidores internacionais interessados no café premium da família Souza, quando a campainha tocou. Dona Conceição abriu a porta para receber um oficial da Polícia Federal, com um envelope pardo grosso. Senhor Rafael Costa? Perguntou o oficial, consultando sua identificação. Sim, respondeu Rafael, sentindo o estômago se contrair com apreensão. Preciso que venha comigo à delegacia. Há uma investigação em curso que requer seu depoimento. O mundo de Rafael se inclinou perigosamente. Uma investigação? Sobre o quê? Suas finanças eram um desastre, sim, mas não havia feito nada ilegal. Havia sido transparente com os bancos, honesto com os credores. Na delegacia o levaram a uma sala de interrogatório, onde um delegado de meia-idade com bigode grisalho esperava com um gravador e uma montanha de documentos. Senhor Costa, meu nome é Delegado Carvalho. Estou investigando um caso de fraude matrimonial que acreditamos envolver dezenas de vítimas em todo o estado de Minas Gerais. Fraude matrimonial? Rafael se sentou lentamente. Não entendo. Seu casamento com Helena Souza e Santos foi arranjado através do advogado Henrique Monteiro, correto? Sim, mas... Senhor Costa, Henrique Monteiro está sendo investigado por orquestrar casamentos fraudulentos durante os últimos 10 anos. Acreditamos que ele manipulou informação financeira, tanto sua quanto da família Souza, exagerando crises que não existiam, criando urgências falsas, tudo para cobrar taxas exorbitantes por arranjar casamentos que resolvessem esses problemas inventados. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Está dizendo que meu casamento foi... que tudo foi mentira? Estamos dizendo que foi manipulado, corrigiu o delegado. O que fizeram com essa manipulação, se construíram algo real, essa é outra questão. Mas sim, os documentos mostram que a fazenda de café da família Souza nunca esteve tão endividada quanto Monteiro fez acreditarem.
E a pressão que sua família supostamente exercia sobre você por um herdeiro foi exagerada, possivelmente fabricada completamente pelo mesmo homem. O interrogatório durou 3 horas. Rafael revelou tudo. Como Monteiro havia se aproximado dele um ano atrás com a proposta perfeita, como havia apresentado a família Souza como desesperada, mas honrada, como havia estruturado todo o acordo. Cada palavra parecia arrancar ataduras de feridas mal cicatrizadas. Quando finalmente voltou à fazenda, era quase meia-noite. Encontrou Helena na cadeira de balanço com Pedro dormindo contra seu peito, cantarolando uma cantiga de ninar mineira que sua mãe costumava cantar. Onde estava? Perguntou ela, erguendo o olhar. Dona Conceição disse que veio a Polícia Federal e... Precisamos conversar, a interrompeu Rafael, e algo em seu tom fez Helena ficar tensa. Contou tudo. Cada detalhe da investigação, cada revelação sobre Monteiro, cada mentira que havia servido como fundamento de seu casamento. Helena escutou em silêncio, seu rosto empalidecendo progressivamente. Quando terminou, o silêncio se estendeu como neblina espessa. Então tudo foi falso, sussurrou finalmente Helena. A fazenda não estava em perigo. Sua família não te pressionava de verdade. Fomos manipulados como fantoches. Sim, admitiu Rafael, sentindo a palavra cortar sua garganta. E o que isso significa para nós? Helena olhou para Pedro dormindo e inocente em seus braços. Para ele? Legalmente podemos anular o casamento, disse Rafael, cada palavra doendo como facas. Monteiro está sendo processado. Todas as vítimas dele têm a opção de desfazer os acordos que ele orquestrou. É isso que você quer? A voz de Helena mal era audível. Desfazer? Rafael se ajoelhou diante dela, tomando sua mão livre com um desespero que beirava o pânico. Não, disse veementemente. Meu Deus, não. Helena, podemos ter começado com mentiras, mas o que construímos é real. O amor que sinto por você, por nosso filho, isso não foi manipulado. Isso foi escolhido dia após dia, em cada momento que poderíamos ter desistido, mas decidimos ficar. Mas como sabemos o que é real e o que foi implantado, lágrimas começaram a cair pelas bochechas de Helena. E se só amamos a ideia um do outro, a versão que Monteiro fabricou para nós? Porque eu te conheço, insistiu Rafael. Sei que você prefere chá de camomila ao café nas manhãs. Sei que lê Drummond quando está triste e Machado quando quer rir. Sei que conversa com os pés de café como se fossem velhos amigos. Sei o som da sua risada, o gosto das suas lágrimas, a textura dos seus sonhos. Monteiro pode ter fabricado as circunstâncias, mas não pode fabricar isso. Helena fechou os olhos, permitindo que as lágrimas caíssem livremente. Preciso de tempo, sussurrou, para processar isso, para entender o que é verdade e o que é mentira na minha própria cabeça. Todo o tempo que precisar, prometeu Rafael. Não vou a lugar nenhum. Os dias seguintes foram os mais difíceis desde o nascimento de Pedro. Helena mergulhou numa espécie de silêncio introspectivo, cuidando do filho com ternura mecânica, mas mantendo distância emocional de Rafael. Dormiram em quartos separados pela primeira vez desde a renovação dos votos. Dona Conceição, observando a tensão, finalmente interferiu numa manhã, enquanto Helena tentava acalmar Pedro, que chorava de cólicas. Menina, disse pegando o bebê de seus braços com a expertise de décadas, posso te dizer algo que talvez não queira ouvir? O quê? Helena se deixou cair numa cadeira, exausta emocional e fisicamente. Como algo começa, não define como termina. Meu marido João e eu nos conhecemos porque o irmão dele apostou que ele não conseguiria me fazer dançar com ele na festa junina. Começou como uma brincadeira tola. Mas estamos casados há 42 anos e amo esse homem mais a cada dia. O começo foi uma bobagem, mas o que construímos foi sagrado. Mas isso é diferente, protestou Helena. Isso foi fraude, manipulação. E daí? Dona Conceição balançou Pedro com movimentos suaves. Você foi manipulada para encontrar um homem. Esse homem foi manipulado para encontrar você. Mas cada decisão depois desse primeiro encontro foi sua. Ninguém te obrigou a ficar depois de descobrir o diário. Ninguém te forçou a renovar os votos. Ninguém te pressionou a defender o negócio quando estava afundando. Fez tudo isso porque quis, porque amava.
porque escolheu construir algo lindo de circunstâncias feias. As palavras se assentaram no coração de Helena como sementes em terra fértil. E se eu escolher de novo e ele me decepcionar? Sussurrou seu medo mais profundo. E se você não escolher e passar o resto da vida se perguntando o que teria sido? Dona Conceição devolveu Pedro agora acalmado. O amor sempre é um risco, menina. A única pergunta é se vale a pena correr. Naquela noite, Helena encontrou Rafael no pátio interno, sentado no banco de pedra olhando as estrelas. Sentou-se ao lado dele sem dizer nada a princípio, apenas deixando que o som dos grilos os envolvesse. Liguei para meu pai hoje, disse finalmente. Contei sobre Monteiro, sobre a investigação, sobre tudo. E o que ele disse? Disse que a fazenda nunca esteve realmente em perigo de falência. Tínhamos dívidas, sim, mas administráveis. Monteiro exagerou tudo, pressionou por uma solução imediata que não era necessária. Fez uma pausa. Meu pai se sente culpado. Diz que deveria ter investigado mais, que deveria ter protegido melhor a filha. Não foi culpa dele, disse Rafael. Monteiro era convincente. Um predador experiente. Eu sei. Helena pegou a mão de Rafael entrelaçando seus dedos e disse para ele não se sentir culpado, porque embora o caminho que me trouxe aqui tenha sido tortuoso e manipulado, o destino foi exatamente onde eu precisava estar. Rafael se virou para olhá-la, esperança acendendo em seus olhos. O que está dizendo? Estou dizendo que Monteiro pode ter nos enganado para nos encontrarmos, mas não pode controlar o que sentimos. E eu te amo, Rafael. Te amo não porque fui manipulada para casar com você, mas porque escolhi te conhecer. Escolhi te ver. Escolhi ficar quando poderia ter ido embora. E quero continuar te escolhendo cada dia pelo resto da minha vida. Rafael a beijou com uma intensidade que roubou o fôlego de ambos, anos de medo e dor se dissolvendo naquele contato. Vamos processar esse desgraçado, disse quando finalmente se separaram. Vamos testemunhar. Vamos garantir que ele pague por cada vida que arruinou. Sim, concordou Helena. Mas depois, vamos viver. Realmente viver. Sem medo, sem dúvidas, só em amor. As circunstâncias podem ser manipuladas, os encontros fabricados, mas o amor verdadeiro não pode ser forçado. Cresce de escolhas conscientes, de decidir cada dia amar apesar de tudo, especialmente quando seria mais fácil ir embora. O julgamento de Henrique Monteiro começou em maio, 3 meses depois que a investigação se tornou pública. O Tribunal de Justiça de Belo Horizonte estava cheio de vítimas, mais de 30 casais, alguns que haviam permanecido juntos como Helena e Rafael, outros que se separaram amargamente depois de descobrir a manipulação. Helena sentou-se na galeria, com Pedro agora com 3 meses dormindo num canguru contra seu peito, enquanto Rafael dava seu depoimento. Sua voz era clara e firme, enquanto explicava como Monteiro havia se aproximado dele mais de 1 ano atrás, apresentando a oportunidade perfeita, uma jovem precisando de um resgate financeiro, uma família honrada que faria qualquer coisa para salvar seu legado. Ele pintou um quadro, explicou Rafael olhando diretamente para o advogado de defesa. Um quadro onde eu era o herói, onde poderia ter a família que sempre quis enquanto ajudava pessoas desesperadas. Nunca mencionou que estava fabricando esse desespero, exagerando dívidas, falsificando documentos bancários. Era um artista da manipulação. O promotor apresentou evidência após evidência. E-mails, onde Monteiro discutia com cúmplices como cultivar vítimas potenciais, documentos bancários falsificados, depoimentos de contadores que haviam sido pressionados a exagerar crises financeiras. Quando Helena subiu ao banco das testemunhas no dia seguinte, sentiu os olhares de todas as outras vítimas sobre ela. Algumas com compaixão, outras com inveja. Afinal, ela havia encontrado amor real, onde outros só encontraram amargura. Senhora Costa, começou o promotor, um homem de 40 anos com um terno azul marinho, pode descrever como o Sr. Monteiro se aproximou de sua família? Helena respirou fundo, ajeitando Pedro que começava a se mexer. Chegou num momento em que estávamos vulneráveis. Meu pai havia tido uma colheita ruim, tínhamos algumas dívidas com fornecedores. Nada catastrófico, mas preocupante. Monteiro apareceu como enviado dos céus,
oferecendo uma solução que resolveria todos os nossos problemas. Um casamento vantajoso com um homem de posses que admirava tradição e trabalho honesto. E a senhora acreditou que sua família estava à beira da ruína? Sim, admitiu Helena, sentindo vergonha mesmo agora. Monteiro nos mostrou documentos que pareciam oficiais. Projeções que diziam que em 6 meses perderíamos a fazenda que esteve em minha família durante gerações. Me senti responsável por salvá-la. Mas esses documentos eram falsos? Completamente. Quando os investigadores revisaram nossas finanças reais depois, descobrimos que poderíamos ter administrado as dívidas com um plano de pagamento simples. Não precisávamos de um resgate dramático. E como se sentiu ao descobrir isso? Helena olhou para Rafael na galeria, que sustentou seu olhar com amor incondicional. Traída, com raiva, confusa, fez uma pausa, mas também, estranhamente, libertada. Libertada? Porque significava que tudo que meu marido e eu havíamos construído, cada momento de amor, cada escolha de ficar, não foi por obrigação, mas por desejo genuíno. Monteiro nos manipulou para nos encontrarmos, mas não pôde nos manipular para nos amarmos. Isso foi todo nosso. O murmúrio de aprovação percorreu a sala. Até o juiz, um homem severo com toga preta, assentiu levemente. O advogado de defesa tentou argumentar que Monteiro só havia sido um intermediário, que os casais haviam tomado suas próprias decisões. Mas as evidências eram esmagadoras. Quando o veredito chegou depois de 2 semanas de depoimentos, ninguém se surpreendeu. Culpado de fraude, estelionato e falsificação de documentos. 15 anos de prisão. Do lado de fora do tribunal, sob o sol escaldante de maio mineiro, Helena e Rafael foram abordados por jornalistas. Câmeras de televisão, microfones, perguntas gritadas de todas as direções. O que acham do veredicto? Vão se divorciar agora que sabem que o casamento foi fraudulento? Como isso afeta seu filho? Rafael ergueu a mão pedindo silêncio. O senhor Monteiro receberá o que merece. Justiça. Mas quero deixar uma coisa clara. Envolveu Helena com um braço protetor, tocando suavemente a cabeça de Pedro. Este casamento, esta família, não foi construída sobre documentos legais ou contratos. Foi construída sobre escolhas diárias de amor, sacrifício e compromisso. Monteiro pode ter fabricado as circunstâncias do nosso encontro, mas não pode reivindicar crédito pelo que criamos. Isso é completamente nosso. Então, vão permanecer juntos? Perguntou uma repórter jovem. Helena pegou o microfone, sua voz clara e firme. Absolutamente. Na verdade, estamos planejando uma 3ª cerimônia de casamento. Não porque precisamos legalmente, mas porque queremos celebrar o que superamos, o que construímos apesar de tudo. Queremos que nosso filho saiba que o amor verdadeiro não se trata de como você começa, mas de como escolhe continuar. As câmeras piscaram, capturando o momento. E naquela noite, os noticiários de todo o Brasil mostraram a história. Não como um alerta sobre fraude, embora isso também, mas como um testemunho de que mesmo das sementes mais corruptas podem crescer flores lindas. A justiça não se serve apenas em tribunais, mas em como escolhemos responder às injustiças. Podemos permitir que nos definam como vítimas, ou podemos reivindicar nossa narrativa e nos transformar em sobreviventes vitoriosos. Com o julgamento para trás e o projeto da fazenda de café finalmente decolando, o verão chegou com a promessa de novos começos. O café Raízes Mineiras, marca que Helena havia projetado, combinando a herança de sua família com o olho para negócios de Rafael, havia ganhado medalha de ouro num concurso internacional de cafés em São Paulo. Os pedidos começaram a chegar, de cafeterias gourmet no Rio, de lojas especializadas em Porto Alegre, de importadores na Itália e no Japão. A fazenda de café de São Lourenço, que Helena havia acreditado salvar com seu casamento sacrificado, agora prosperava genuinamente, empregando dezenas de pessoas da cidade e se tornando um modelo de agricultura sustentável. Mas mais importante que o sucesso financeiro era o que significava simbolicamente. Rafael passava agora metade do seu tempo em São Lourenço, trabalhando lado a lado com Pedro pai.
aprendendo não só sobre café, mas sobre um jeito de viver que valorizava a paciência e as raízes profundas sobre os lucros rápidos. Numa tarde de julho, enquanto o sol dourava os cafezais e os pássaros cantavam seu coro interminável, Rafael encontrou Helena sentada sob a mangueira centenária do pátio da família. Pedro engatinhava num cobertor de piquenique, fascinado por uma joaninha que explorava sua mão gordinha. Seu pai me ofereceu algo hoje, disse Rafael, sentando ao lado dela. O quê? Fazer de mim sócio completo na fazenda. Meio a meio. Diz que já trabalho como se fosse minha, que é justo que seja legalmente também. Helena estudou seu rosto, vendo a vulnerabilidade ali. E o que você disse? Que precisava falar com você primeiro, admitiu. Porque significaria vender a fazenda em Tiradentes. É a última coisa que sobrou da minha vida antiga, do império que construí. Se vender, não tem volta para aquele mundo. E você quer voltar? Perguntou Helena suavemente. Rafael olhou para Pedro, que agora tentava pegar a joaninha com concentração séria. Não, disse finalmente. Aquele mundo era vazio. Bonito, mas vazio, como uma casca sem alma. Isto... Gesticulou para os cafezais, para a casa humilde, mas cheia de amor, para seu filho e esposa. Isto é real, isto tem raízes. Então você já sabe sua resposta, sorriu Helena. Mas a fazenda tem história de família. Gerações de Costa viveram lá. E agora vamos começar uma nova tradição, disse Helena firmemente. A tradição de viver com propósito, não apenas com posses. Pedro vai crescer conhecendo o valor do trabalho honesto, a importância da terra, o significado de comunidade. Essas são heranças mais valiosas que paredes de mármore. A decisão foi tomada naquela noite, durante um jantar de família, onde 3 gerações se reuniram ao redor da mesa de madeira. Pedro pai ergueu sua taça de cachaça. Pelas raízes profundas, brindou, que crescem em terra boa e suportam qualquer tempestade. Pelas raízes profundas, todos responderam em uníssono. 2 semanas depois, a fazenda em Tiradentes foi vendida para uma família de empresários de São Paulo que a converteriam num hotel boutique. Irônico, considerando que havia sido a ideia original de Helena. O dinheiro foi investido em expandir a fazenda de café, comprar terras adjacentes, modernizar o processo de torrefação, enquanto se mantinha o método tradicional que dava ao café seu sabor único. Helena e Rafael se mudaram permanentemente para São Lourenço, para uma casa nova, que construíram no terreno da fazenda. Era moderna, mas respeitosa da arquitetura tradicional mineira. Paredes brancas, tetos altos com vigas de madeira, amplas janelas que capturavam a luz dourada das montanhas. Cada cômodo tinha vista para os cafezais, um lembrete constante do que importava. Dona Conceição se mudou com eles naturalmente. Alguém precisa garantir que vocês criem esse menino direito, havia declarado com fingida severidade, mas olhos brilhando de emoção. Os meses seguintes foram dos mais felizes da vida de Helena. Acordava com o sol, ajudava na fazenda durante as manhãs enquanto Pedro dormia a sesta com a avó Teresa. Passava as tardes desenhando estratégias de marketing com Rafael e as noites no pátio sob as estrelas, ouvindo Rafael tocar violão, algo que havia aprendido com João. Enquanto Pedro balançava no colo dela. Você é feliz? Perguntou Rafael numa noite, enquanto os vagalumes piscavam entre as árvores como estrelas caídas. Helena apoiou a cabeça em seu ombro, respirando o aroma da terra depois da chuva vespertina. Mais do que jamais imaginei ser possível, admitiu. Quando aceitei casar com você, pensei que estava renunciando à felicidade. Mas acontece que estava caminhando diretamente para ela, só que por um caminho que nunca teria escolhido se estivesse no controle do mapa. E se você tivesse tido o mapa? Perguntou ele curioso. Se pudesse ter escolhido sua vida perfeita antes de Monteiro aparecer? Helena considerou a pergunta seriamente. Provavelmente teria escolhido algo seguro, um trabalho na cidade, talvez um casamento com alguém que conhecia desde criança, uma vida previsível, confortável, pequena. Ergueu o olhar para as estrelas. Mas teria sido uma vida sem você, sem Pedro, sem descobrir do que sou capaz. Então talvez às vezes,
precisemos ser empurrados para fora das nossas zonas de conforto para descobrir onde realmente pertencemos. Filosofia profunda para uma noite de verão, brincou Rafael. Aprendi com os melhores, respondeu Helena beijando sua bochecha. Um fazendeiro sábio que conversa com os pés de café e um empresário reformado que finalmente entendeu que raízes são mais valiosas que galhos. Às vezes o destino nos leva por caminhos tortuosos, nos empurra para lugares onde nunca planejamos ir. Mas se mantivermos os olhos abertos e o coração receptivo, podemos descobrir que esses desvios eram, na verdade, atalhos para onde sempre deveríamos estar. O primeiro aniversário do nascimento de Pedro caiu em fevereiro, um mês que havia começado com tempestade, mas agora trazia sol claro e céus limpos sobre São Lourenço. Helena havia planejado uma celebração íntima, apenas família próxima, um almoço tradicional mineiro no pátio da fazenda e um pequeno bolo de fubá que ela mesma havia assado. Mas Rafael tinha outros planos. Na manhã do aniversário de Pedro, Helena acordou encontrando o lado da cama vazio. No lugar havia um bilhete escrito com a letra angular que havia aprendido a amar. Se vista com algo especial. Hoje celebramos mais que um aniversário. Te espero no cafezal velho. Com todo o meu amor, R. Intrigada, Helena tomou banho e escolheu um vestido de algodão branco com bordados florais, simples, mas elegante. Dona Conceição apareceu para cuidar de Pedro com um sorriso cúmplice que sugeria estar no segredo. Vai, a apressou. Não deixe esse homem esperando. O cafezal velho era a seção mais antiga da propriedade, onde pés centenários retorcidos pelo tempo criavam uma catedral natural. Helena caminhou entre eles, sentindo a casca rugosa sob seus dedos, respirando o aroma familiar de terra e folhas de café. E então o viu. Rafael havia transformado a clareira central em algo mágico. Lampiões de papel pendiam dos galhos, criando um teto de luz suave. Pétalas de rosa branca formavam um caminho até o centro onde ele esperava, vestido com terno escuro, mas sem gravata, o colarinho aberto, revelando a vulnerabilidade que só ela conhecia. Mas não estava sozinho. Helena parou subitamente, seu coração acelerando. Ali, formando um semicírculo ao redor de Rafael, estavam todas as pessoas que importavam. Seu pai Pedro e sua mãe Teresa, Dona Conceição e João, o padre Miguel da paróquia e, surpreendentemente, Beatriz. A irmã de Rafael, que havia sido tão fria no primeiro encontro, agora sorria genuinamente. Havia se suavizado nos últimos meses, especialmente depois que Helena e Rafael a ajudaram a reconstruir sua vida após seu próprio divórcio difícil. O que é tudo isso? Perguntou Helena, sentindo lágrimas pressionarem atrás de seus olhos. Rafael estendeu a mão, e quando ela a pegou, a guiou ao centro do círculo. Há um ano, começou sua voz clara para que todos ouvissem, nosso filho nasceu no meio de uma tempestade. Chegou cedo, impaciente para conhecer o mundo, assim como sua mãe que nunca espera permissão para ser extraordinária. Risos suaves percorreram o grupo. Mas Pedro não foi o único que nasceu naquele dia, continuou Rafael. Também nascemos nós. A versão real de nós. Não as pessoas que Monteiro tentou criar, não os papéis que pensamos que devíamos interpretar. Naquele dia, naquele hospital, enquanto segurei a mão desta mulher durante horas de dor, enquanto a vi trazer vida ao mundo com uma força que me deixou humilhado, soube que havia encontrado não só minha esposa, mas minha melhor amiga, minha sócia, meu lar. Helena sentiu as lágrimas começarem a cair. Rafael, deixa eu terminar, disse ele suavemente, e então, para sua surpresa, se ajoelhou diante dela como havia feito naquela noite na varanda em Tiradentes, um ano atrás. Helena Maria Souza e Santos, nos casamos 2 vezes já, uma por obrigação, outra por escolha. Mas hoje quero me casar com você pela 3ª vez, não por documentos ou tradição, mas por amor puro. Quero renovar nossos votos aqui, na terra que nos deu raízes, rodeados das pessoas que nos sustentam, sob os cafezais que nos ensinaram paciência. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro havia 2 alianças simples de ouro, gravadas com palavras no interior. Raízes profundas, amor eterno. Você se casaria comigo de novo, Helena? Escolheria este caminho uma 3ª vez? Sim,
Helena nem precisou pensar. 1000 vezes sim. O padre Miguel deu um passo à frente com um sorriso caloroso. Então vamos começar. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Não havia pompa, não havia formalidade rígida. Apenas palavras honestas e promessas sinceras. Rafael falou primeiro, sua voz quebrando com emoção. Helena, prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo te ver de verdade. Não a versão que quero que seja, mas quem você é autenticamente. Prometo criar nosso filho com os valores que me ensinou. Humildade, trabalho duro, amor incondicional. Prometo nunca esquecer de onde viemos e sempre apreciar para onde vamos. E prometo, cada manhã, te escolher de novo. Helena pegou suas mãos, surpresa com quão firmes estavam as suas apesar das lágrimas que caíam. Rafael, prometo ser sua companheira em tudo. Prometo te desafiar quando estiver errado e te apoiar quando estiver certo. Prometo não deixar que o sucesso nos mude ou que o fracasso nos defina. Prometo criar nosso filho sabendo que o verdadeiro valor não está no que você possui, mas em como ama. E prometo que cada noite, quando fechar os olhos, meu último pensamento será gratidão por ter te encontrado, mesmo que o caminho tenha sido tortuoso. Trocaram as alianças novas, colocando-as sobre as que já usavam. 3 faixas em cada dedo. 3 casamentos, 3 promessas, 3 níveis de compromisso, cada um mais profundo que o anterior. Pelo poder que me confere o amor que vejo entre vocês, disse o padre Miguel com lágrimas nos próprios olhos, eu os declaro mais uma vez, marido e mulher. Podem se beijar. O beijo foi diferente de todos os anteriores. Não tinha a hesitação do primeiro na igreja, nem a urgência do segundo na varanda, nem o desespero do terceiro no hospital. Este beijo tinha certeza, tinha história, tinha futuro. Quando se separaram, a clareira explodiu em aplausos e vivas. Teresa soluçava feliz nos braços do marido. Dona Conceição limpava lágrimas com o avental. Beatriz aplaudia com um sorriso genuíno que transformava seu rosto usualmente severo. Mas o mais lindo foi quando Pedro pai se aproximou de Rafael, colocando uma mão em seu ombro. Te dou as boas-vindas oficialmente à família, disse, sua voz rouca de emoção. Não por papéis ou cerimônias, mas porque provou ser digno da minha filha. Amou ela bem, trabalhou honestamente, construiu algo lindo com ela. Isso é tudo que um pai pode pedir. Os homens se abraçaram e Helena sentiu que algo no universo se alinhava perfeitamente. A celebração que se seguiu foi exatamente o que deveria ser. Música de violão, comida caseira, cachaça da região, risadas que se misturavam com o vento que sussurrava entre os cafezais. Pedro, o pequeno, foi passado de braço em braço, o centro das atenções, completamente alheio ao significado do dia, mas sentindo o amor que o rodeava como um abraço invisível. Quando o sol começou a descer, pintando o céu com laranjas e rosas de tirar o fôlego, Rafael e Helena se escaparam brevemente do grupo, caminhando até a borda da fazenda, onde podiam ver São Lourenço à distância, as casas coloniais brilhando contra as montanhas. No que está pensando? Perguntou Rafael, envolvendo-a com os braços por trás. Em quão longe chegamos? Respondeu Helena, apoiando-se nele. Há 1 ano, estava num hospital apavorada de morrer durante o parto, de deixar meu filho sem mãe, de que toda esta história linda acabasse antes do tempo. E agora estamos aqui renovando votos pela 3ª vez, celebrando não só a vida do nosso filho, mas a vida que construímos juntos. Você foi muito corajosa naquele dia, murmurou Rafael contra seus cabelos. Mais corajosa do que eu jamais poderia ser. Não. Helena se virou em seus braços para olhá-lo diretamente. Fui apavorada, mas fiz mesmo assim. Essa é a única coragem real. E aprendi com você, de como enfrentou a perda do seu império, de como admitiu vulnerabilidade, de como escolheu mudar em vez de quebrar. Nós nos salvamos mutuamente, disse Rafael simplesmente. Sim, concordou Helena. E vamos continuar fazendo isso, cada dia, pelo resto das nossas vidas. O verdadeiro clímax de uma história de amor não é o primeiro beijo ou a declaração dramática. É o momento silencioso onde 2 pessoas, depois de atravessarem infernos juntas, olham para trás
e reconhecem que cada passo doloroso valeu a pena porque as levou exatamente onde deveriam estar. 5 anos depois, a fazenda Raízes Mineiras havia se tornado mais que um negócio de sucesso. Era um símbolo do que é possível quando amor, trabalho duro e visão se combinam. As embalagens de café premium agora eram vendidas em lojas gourmet de todo o mundo, cada uma trazendo no rótulo a história da família. Não a versão romantizada, mas a verdade completa. Como começaram com manipulação, mas construíram algo autêntico. Helena havia escrito essa história ela mesma, publicando primeiro como um ensaio numa revista de negócios de São Paulo, depois expandindo num livro intitulado Raízes Profundas, uma história de amor, engano e redenção. O livro havia se tornado um best-seller inesperado, ressoando com pessoas que entendiam que vidas reais raramente seguem caminhos perfeitos. Nesta tarde de setembro, a fazenda estava cheia de atividade. Celebrava-se o 5º aniversário de Pedro, o pequeno que agora não era tão pequeno, todo pernas compridas e energia infinita. E também algo mais, a inauguração do Centro Helena no terreno adjacente. O centro era o sonho que Helena havia cultivado durante anos, um espaço dedicado a ajudar mulheres jovens de famílias rurais a acessar educação empresarial, cursos de liderança e mentoria. Era sua maneira de transformar sua própria experiência, ter sido empurrada a um casamento por pressão financeira, em algo que empoderasse outras para que tivessem mais opções. Sob uma tenda branca decorada com guirlandas de flores do campo, Helena observava seu filho correr entre os cafezais com uma dúzia de primos e amigos da cidade. Pedro tinha os olhos cor-de-mel do pai e o cabelo castanho cacheado dela, mas sua personalidade era completamente sua, curioso, corajoso, com uma risada que podia iluminar quartos escuros. Nervosa, Rafael apareceu ao seu lado, colocando uma mão protetora nas suas costas. Haviam envelhecido juntos nesses 5 anos, linhas finas ao redor dos olhos de tanto sorrir, alguns fios grisalhos nas têmporas dele, mas mais bonitos pela vida vivida. Um pouco, admitiu Helena. Este centro. É importante. Quero fazer certo. Vai fazer, disse ele com a certeza de alguém que a conhecia profundamente. Porque vem de um lugar de verdade. Não está oferecendo soluções fáceis ou contos de fadas. Está oferecendo ferramentas reais para que construam suas próprias histórias. A cerimônia de inauguração foi simples, mas emotiva. Helena cortou a fita vermelha enquanto fotógrafos de jornais locais capturavam o momento. Depois fez um discurso breve, mas poderoso. Quando tinha 23 anos, tomei uma decisão que pensei ser por dever. Aceitei um casamento arranjado porque achei que não tinha outra opção. E embora as circunstâncias daquele casamento tenham se provado fraudulentas, a experiência me ensinou algo crucial. Sempre temos opções, mesmo quando parece que não. Este centro existe para garantir que mulheres jovens saibam que têm opções, que têm valor além do que podem fazer por suas famílias, que seus sonhos importam tanto quanto as tradições. Os aplausos foram sinceros, e Helena viu lágrimas nos olhos de várias mulheres jovens da cidade que já haviam se inscrito nos primeiros programas. Quando a celebração acalmou e a tarde deslizou para a noite, a família se reuniu no pátio da casa para o jantar de aniversário de Pedro. A mesa era longa, acomodando 3 gerações. Pedro, pai e Teresa numa ponta. Agora avós orgulhosos com mais cabelos brancos, mas a mesma calidez. Beatriz com seu novo companheiro, um professor de história de Belo Horizonte, que a havia ajudado a redescobrir a alegria. Dona Conceição e João, mais idosos, mas ainda inseparáveis. E no centro, Helena, Rafael e Pedro. Vamos fazer o brinde tradicional, anunciou Pedro pai, erguendo sua taça de cachaça. Pedro, vem aqui. O menino correu até o avô que o ergueu para que todos pudessem vê-lo. Este pequeno carrega meu nome, disse o ancião, sua voz forte apesar dos anos. Mas espero que carregue mais que isso. Espero que carregue os valores que esta família aprendeu. Que raízes são mais importantes que galhos. Que amor se escolhe cada dia. Que mesmo dos começos mais difíceis podem crescer as flores mais lindas. Saúde, todos brindaram.
Pedro, aproveitando a atenção, pediu: Papai, conta a história de novo. A de como você conheceu a mamãe. Rafael olhou para Helena, que assentiu com um sorriso. Era uma história que haviam contado muitas vezes, adaptando-a à idade do menino, mas nunca mentindo sobre as partes difíceis. Bem, começou Rafael sentando Pedro no colo. Era uma vez um homem que estava sozinho. Vivia numa casa grande com muitas coisas bonitas. Mas nenhuma dessas coisas o fazia feliz porque não tinha ninguém com quem compartilhá-las. Porque estava sozinho, interrompeu Pedro, conhecendo a história de cor, mas nunca se cansando dela. Exato. E então, através de circunstâncias complicadas que você vai entender melhor quando for mais velho, conheceu uma mulher jovem e corajosa que vinha de um lugar muito diferente. Ela vivia numa fazenda de café, onde a família trabalhava com as próprias mãos para fazer café delicioso. Como o que a gente bebe, contribuiu Pedro. Exatamente. Agora, no começo, o homem e a mulher não se amavam, nem se conheciam bem, mas decidiram se dar uma chance. E devagar, dia após dia, aprenderam a ver um ao outro de verdade. E descobriram que eram perfeitos juntos, não porque eram perfeitos individualmente, mas porque suas imperfeições se encaixavam bem. E aí tiveram um bebê? Perguntou Pedro. Sim, Helena se juntou à narração. Um bebê lindo que chegou antes do esperado, no meio de uma tempestade, ansioso para conhecer o mundo. E esse bebê cresceu para ser um menino inteligente, gentil e curioso, que faz cada dia ser uma aventura. Pedro aplaudiu, satisfeito com a história como sempre. Naquela noite, depois que Pedro finalmente adormeceu, exausto de tanto correr e celebrar, Rafael e Helena se sentaram na varanda do quarto, observando as estrelas sobre São Lourenço. A mesma vista que haviam contemplado centenas de vezes, mas nunca perdia sua magia. Tem algum arrependimento? Perguntou Rafael de repente. Helena o olhou, surpresa. Por que pergunta isso? Porque às vezes penso na vida que você poderia ter tido se Monteiro não tivesse interferido. Se pudesse ter escolhido seu caminho livremente. Poderia ter ido para a universidade, viajado, conhecido alguém nos seus próprios termos. Em vez disso, te vi presa num casamento com um homem mais velho que mal conhecia. Helena pegou seu rosto entre as mãos, obrigando-o a olhá-la diretamente. Me escuta com atenção. A vida que eu poderia ter tido teria sido mais fácil, com certeza, mas também teria sido menor. Não teria conhecido o alcance da minha própria força. Não teria aprendido a lutar pelo que quero. Não teria construído isto. Gesticulou para a fazenda, para a casa, para a janela onde Pedro dormia. Não teria você e definitivamente não teria aquele menino lindo ali dentro. Mas o preço valeu a pena, o interrompeu firmemente. Cada lágrima, cada dúvida, cada momento de medo. Tudo valeu a pena para chegar aqui. E se tivesse que voltar e escolher, sabendo tudo o que sei agora, te escolheria de novo, toda santa vez. Rafael a beijou com uma ternura que ainda depois de 5 anos fazia seu coração acelerar. Te amo, murmurou contra seus lábios, mais do que as palavras podem expressar. Então não use palavras, respondeu Helena com um sorriso. Me mostre, cada dia, como tem feito desde aquela primeira noite quando prometeu cuidar de mim. Uma promessa que pretendo manter até meu último suspiro, disse Rafael. E enquanto a lua se erguia sobre os cafezais, banhando o mundo em luz prateada, 2 pessoas que haviam começado como estranhos forçados juntos pelo engano, se seguravam mutuamente, unidas agora por algo muito mais forte que qualquer contrato. Amor escolhido, cultivado e protegido dia após dia, um amor com raízes tão profundas que nenhuma tempestade jamais poderia arrancá-lo. No dia seguinte, quando o sol se levantou dourado sobre as montanhas, Helena acordou com Rafael ao lado e Pedro se arrastando para a cama para se espremer entre eles. Os 3 se aconchegaram juntos, uma família construída não sobre perfeição, mas sobre escolha persistente de se amar, apesar de tudo. E naquele momento simples, sem drama, sem grandes declarações, apenas o calor de corpos queridos e o aroma de café entrando pela janela aberta, Helena soube com absoluta certeza que havia encontrado seu lar. Não num lugar, mas nas pessoas. No homem que aprendeu a amar de novo graças a ela.
e no menino que era o símbolo vivo de que mesmo de sementes plantadas em terreno rochoso podem crescer árvores majestosas. Porque no final, o amor verdadeiro não se trata de como começa a história, mas de como escolhemos continuá-la, escrevendo cada capítulo com mãos entrelaçadas e corações decididos a enfrentar qualquer coisa juntos. E assim, sob o céu mineiro que havia testemunhado sua jornada de estranhos manipulados a almas gêmeas escolhidas, viveram não felizes para sempre, porque a vida real raramente oferece tal simplicidade, mas felizes no momento presente, escolhendo ativamente a felicidade cada dia que vinha. Porque essa é a única espécie de final que importa. Não o perfeito, mas o verdadeiro.